Você conseguiria fingir ser apenas mais um, mesmo sendo o herdeiro de tudo aquilo? Vinícius conseguiu. Por semanas ele foi tratado como lixo, humilhado pelos colegas, ignorado por chefes arrogantes. Mal sabiam eles que aquele estagiário magrelo, negro e calado era filho do dono. Mas por que alguém esconderia algo tão grandioso? Essa história vai te surpreender. Inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga de onde você está assistindo. Quem sabe a próxima história não vem da sua cidade. O nome dele era Vinícius Andrade Pedromo. Ou melhor, apenas Vinícius Andrade. O sobrenome Pedromo ele escondia. Na verdade, ninguém sequer sabia quem ele era. Tinha 18 anos, morava com o pai em Salvador e havia acabado de entrar na faculdade. Enquanto muitos sonhavam com cargos altos, Vinícius queria começar de baixo. E fez isso literalmente. Entrou como estagiário num dos maiores bancos do país. Um banco onde o pai dele era simplesmente o CEO. Vinícius passou pelo processo seletivo como qualquer outro. Mandou currículo pela internet. Foi entrevistado por uma mulher do RH. A única, além do pai, que sabia a verdade. Tudo fazia parte de um plano. O garoto queria saber como as pessoas tratavam quem, aos olhos de todos, não tinha sobrenome importante. Queria ser respeitado por quem era, não por ser filho de alguém. E o pai dele também queria isso. Queria que o filho visse de perto a estrutura da empresa, que sentisse na pele o que os estagiários sentiam, que fosse um observador silencioso, um cliente oculto, dentro da própria casa. Vinícius era discreto, negro, magro, com olhar calmo e roupa simples. Chegava sempre no horário, anotava tudo, cumprimentava a todos, mas não demorou para perceber que ninguém ali o enxergava de verdade. Era como se fosse invisível. Nos primeiros dias, o máximo que recebia eram olhares de desprezo. Alguns riam dele pelas costas, chamavam de vara seca, pau de vira-tripa, ou coisa pior. Outros simplesmente fingiam que ele não existia. E mesmo assim, ele suportava, em silêncio. Mas por quanto tempo? Naquela empresa de luxo, o terno importava mais do que o talento. E para muitos ali, um estagiário negro, magro, vindo da periferia, era o que todos pensavam. Só podia estar no lugar errado. Vinícius se tornou alvo fácil. No elevador, os olhares diziam mais que palavras. Nos corredores, o silêncio pesava. Quando abria a boca em alguma reunião, era como se não existisse. Certa vez, um gerente mais velho olhou para ele e soltou: "Você devia procurar um canteiro de obra, ou futebol. Todo neguinho tem esse dom, né?" A sala caiu em um silêncio desconfortável. Mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia. Vinícius notou que sempre que os funcionários saíam para almoçar, ele não era convidado. E nas poucas vezes que tentava se aproximar, a conversa mudava de tom. As piadas racistas disfarçadas de brincadeira viraram rotina. Uma delas era repetida com frequência: "Você tem nome de branco, mas alma de estagiário." Era como se a cor da pele dele anulasse qualquer possibilidade de pertencimento. E o pior, ele sabia que se reclamasse, diriam que era vitimismo. Então, engolia a raiva, sozinho. Foi ali, no meio do veneno disfarçado de café corporativo, que surgiu alguém. Arthur, outro estagiário, branco, gentil e curioso. Ele não era militante, nem sabia o que era racismo estrutural, mas sentia que havia algo errado na forma como tratavam Vinícius. Começaram a almoçar juntos. Arthur fazia perguntas, tentava entender, e aos poucos virou um ombro silencioso. Nunca falou por Vinícius, mas escutava. E isso, para quem é ignorado o tempo todo, vale mais do que 1000 discursos. Em casa, Vinícius desabafava com o pai. Contava das humilhações, das piadas, da solidão, dizia que queria desistir. Mas o pai, apesar de ser o CEO, mantinha o plano firme. "Você aguenta mais, filho, e vai sair dessa história mais forte do que entrou."
Vinícius não queria privilégios, só queria dignidade e provar que, mesmo sendo invisível aos olhos deles, era muito mais do que um sobrenome. Era mais uma segunda-feira comum. A sala de reunião estava cheia de executivos. Apenas os importantes tinham sido convidados. Mas Arthur, o amigo estagiário, sussurrou: "Vamos, ninguém vai notar. Você precisa ser ouvido." Vinícius hesitou, mas entrou. Se sentou no canto da sala, quase como uma sombra. Ficou quieto, observando, até que não aguentou. Quando o chefe apresentou os números em queda, Vinícius levantou a mão. Todos viraram o rosto com um desdém, mas ele respirou fundo. "Com licença, eu estive estudando soluções de bancos internacionais e acho que temos uma oportunidade de lançar um produto voltado para microcrédito com juros decrescentes." Um burburinho surgiu. Era uma ideia ousada, coerente, com potencial. Mas antes que pudesse concluir, o chefe dele, o mesmo que o chamava de garoto do café, cortou. "Muito bem, Vinícius. Agora faz um favor, traz café para a mesa toda, o meu sem açúcar." A sala riu. Vinícius sentou, calado. Mas Arthur não riu. E o chefe memorizou cada palavra dita por Vinícius. 2 dias depois, o chefe de Vinícius pediu uma reunião com o CEO e os acionistas. Lá estava ele, cheio de confiança, apresentando um novo projeto para microcrédito com juros decrescentes. Mesmo nome, mesma estratégia, mesmos dados. Vinícius assistia da sala ao lado, com fones no ouvido, ouvindo tudo. O sangue ferveu, ele queria explodir, mas engoliu mais uma vez. Só que aquela seria a última. Quando chegou em casa, Vinícius não se segurou e foi correndo procurar seu pai. Contou tudo, cada detalhe. O pai silenciou por alguns segundos e respondeu: "É agora. Quero que você vá na próxima reunião de conselho e que diga a verdade, filho." Vinícius tremeu. "Pai, e se eles não acreditarem? Então eu mesmo digo quem você é." Nos 2 dias seguintes, Vinícius escreveu tudo o que sabia. Organizou provas, preparou seu discurso. Arthur o ajudou, revisando cada frase. No espelho do banheiro da empresa, Vinícius encarou o próprio reflexo. Não viu mais um estagiário submisso. Viu um homem, pronto para ser ouvido. Era uma sexta-feira, dia de reunião do Conselho Executivo do banco. Todos os 12 acionistas presentes. O CEO, Roberto Pedromo, sentou-se à cabeceira da mesa. Vinícius entrou na sala antes do início. Ficou quieto, no fundo, como de costume, ignorado. O chefe dele, Marcelo Duarte, se levantou para apresentar o projeto. Terno alinhado, postura arrogante. Apresentou como se fosse o gênio da ideia. Mostrou os gráficos, explicou o funcionamento. Um dos acionistas perguntou: "Isso é mesmo original? Parece com algo que vi no Santander da Espanha." Marcelo sorriu. "Posso garantir que é 100% ideia minha." Foi o estopim. Vinícius se levantou. A sala congelou. "Com licença, eu preciso falar." Todos viraram para ele confusos. Marcelo revirou os olhos. "Você não foi convocado, garoto. Essa reunião não precisa de mais café. Está dispensado." Vinícius manteve o olhar firme. "Essa ideia não é do Sr. Marcelo. Foi desenvolvida por mim. Tenho os rascunhos, as anotações, as referências. Eu compartilhei em uma reunião há 3 dias. E você me mandou buscar café no meio da minha fala." Silêncio. Os acionistas se entreolharam. Marcelo riu. "Você está delirando. Quer aparecer? Está querendo estragar sua única chance nessa empresa, rapaz." Vinícius continuou. "Durante semanas fui humilhado, ignorado, chamado de preto magrelo por trás, mandado fazer serviços que não fazem parte do estágio. Nunca me viram como alguém capaz. Mas querem saber? Eu não sou apenas um estagiário. Meu nome completo é Vinícius Andrade Pedromo." Um dos diretores franziu a testa. "Pedromo?
Marcelo se virou para o CEO rindo. Roberto, por favor, me diga que isso é só um estagiário maluco querendo atenção. Roberto levantou da cadeira, olhou para todos, um por um, e disse com a voz firme: eu acredito em você, Vinícius, ou devo dizer, filho. A sala explodiu em murmúrios. Marcelo ficou sem reação. Um dos acionistas deixou cair a caneta. Arthur, parado perto da porta, sorriu. O que está acontecendo aqui? Gritou Marcelo. Roberto deu 2 passos à frente. Você roubou a ideia do meu filho, e não só isso. Por semanas o humilhou, discriminou, desrespeitou. Eu o coloquei aqui para testar como meus funcionários se comportam. Você falhou em todos os níveis. Está demitido e respondendo judicialmente por apropriação indevida de propriedade intelectual, fora os crimes de injúria racial. Seguranças foram chamados. Marcelo saiu escoltado, ainda gritando que era um golpe. Na segunda-feira, o banco parecia outro. As pessoas cochichavam pelos corredores, mas agora não era sobre a humilhação do estagiário negro. Era sobre a queda de Marcelo, sobre como Vinícius, o garoto magro e calado, era filho do dono. E mais, era um dos novos líderes do banco. Alguns tentaram se aproximar, bajular. Outros não sabiam onde enfiar a cara. Mas Vinícius não mudou, seguiu humilde, cumprimentou a todos com o mesmo respeito, mesmo quem o havia ignorado. Sozinhos na sala, pai e filho se abraçaram. Você me enche de orgulho, filho. Obrigado por acreditar em mim, pai. Agora o banco também é seu. Vinícius olhou pela janela. Na cidade lá fora, os prédios pareciam menos intimidadores. Ele já não era invisível. Ele era dono de tudo aquilo. Com apoio do pai e dos acionistas, Vinícius criou um comitê interno, diversidade e humanidade, e chamou o único colega que o tratava bem para ser seu braço direito. Arthur, o estagiário branco que nunca zombou. Você me viu antes de todos, Arthur. Agora vamos fazer com que ninguém mais seja invisível aqui dentro. Tô com você. O comitê começou a mapear histórias, rever processos seletivos, punir microagressões, abrir espaço real para negros, mulheres, LGBTQIAPN+, PCDs. Vinícius queria transformar a empresa por dentro, não com gritos, mas com justiça e ação. Vinícius não queria troféus, nem sala com nome. Queria escutar as pessoas, ver quem mais andava invisível pelos corredores. Começou a circular pelos setores operacionais. Falava com recepcionistas, copeiras, seguranças, tomava café com analistas e ouvia histórias de gente que nunca tinha sido ouvida. Ali começava a mudança real. Vinícius não virou herói de matéria de jornal, nem foi promovido com fanfarra. Mas nos bastidores virou um dos principais braços do pai. Era ele quem cuidava do que mais importava. Gente, processos internos, respeito, igualdade. E se perguntarem hoje quem é Vinícius Pedromo, alguns vão dizer que é um dos novos líderes do banco, outros que é o filho do dono. Mas quem conhece sua trajetória de verdade vai dizer apenas uma coisa: é o cara que já foi invisível e que hoje enxerga todo mundo. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal Histórias de Vida e aguarde os próximos vídeos. Toda segunda, quarta e sexta, às 15h45 tem vídeo novo no canal.